Estamos iniciando o mês de abril e o dia 2 de abril é um dia mundial de conscientização do autismo. Já há vários anos, desde 2007, a ONU, Organização das Nações Unidas, estabeleceu esse dia 2 de abril para essa conscientização dessas pessoas que têm essa deficiência. Nós vamos falar sobre esse assunto porque abril todo, durante todo o mês, é até chamado mês azul, para que nós conheçamos melhor esta deficiência que algumas pessoas apresentam. Um minuto só e já voltamos. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715. Praça São Sebastião, 144 Barretos. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. O programa Fé e Cidadania traz, nesta oportunidade, esclarecimentos a respeito das pessoas que têm a deficiência do autismo. O mês de abril, como dissemos na abertura, é um mês de conscientização a esse respeito. Nós temos hoje aqui a satisfação de receber o professor Renato Tadini, a esposa dele, a Sandra Tadini. Ela é a coordenadora municipal do MOAB, que é um Movimento Orgulho Autista do Brasil. Nosso muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, mais essa oportunidade, que a imprensa de Barretos sempre abriu as portas para a gente, desde o começo de 2011, quando a gente teve o diagnóstico do Luca, A gente corre atrás, a gente movimenta toda uma cidade para que também outras pessoas aumente essa conscientização. Aumente essa conscientização e também aprendam, Se a gente aprender alguma coisa, a gente divide com essas pessoas também. Então, justamente a Sandra e o Renato, ele mesmo acaba aí de nos lembrar que eles têm um filho, o Luca, Luca. Que tem essa deficiência. E justamente, Renato, como é que é? Conta para nós. Normalmente, na expectativa do nascimento de uma criança, de um bebê, tem toda aquela esperança de um filho, de uma filha, com os familiares. Mas quando se descobre que essa criança nasceu com algum tipo de deficiência, é um susto, não é? Sim, hoje em dia a gente já sabe que existe aí uma carga genética e tal, mas se trabalha muito com a epigenética, que é multifatorial, Ele tem uma carga genética para o autismo, porém o meio ambiente, com algumas alergias, algumas intolerâncias, vacinas, desencadeiam o autismo. Então, nascer já com autismo, o bebê autista, ele é bem raro, porém existe. Geralmente quando é filho de autista. Na verdade, ele é adquirido. Depois de uma certa idade, um ano e meio, que dá para notar os primeiros sinais. E aí o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Mas realmente é difícil a descoberta, A gente, o Luca foi laudado lá só com 3 anos. Com 3? Então, com 3. Porque na época a gente teve que passar por vários segmentos médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, neuropediatra também, é o melhor que lauda autismo,
Mas para fechar o diagnóstico era muito difícil. As consultas eram muito demoradas, a gente trabalhava com o IANSP, né, do estado, então a consulta era muito demorada, passava por um especialista, passava por outro. E a gente foi demorando, mas aí até que fechou o diagnóstico em Rio Preto, com uma médica de lá, que ele era autista, tinha autismo. Depois disso, sim, eu diria que veio uma fase de luto até, do luto dos pais. Porque é uma fase muito difícil, porque você tem um filho que de repente ele estava com você, com 11 meses, o Luca tem até vídeos em casa, brincando no carrinho de bebê, olhava, se dirigia a gente, quando falava o nome dele, interagia. E de repente ele some. Ele não responde mais ao nome, ele começa a ter comportamentos isolados, repetitivos. No começo achamos que ele tinha problema de surdez, porque ele brincava com panelas, né? Ele rodava a tampa de panelas e põe um dedinho no meio e emitia um som. Né? E depois disso a gente percebeu, eu jogava a panela atrás dele e ele não se mexia do lugar. Ele não assustava com isso, de tão isolado que ele estava. Essa experiência que vocês passaram traz também um certo tipo de sofrimento, né? Trouxe um sofrimento, sim. A gente se apegou muito a Deus nessa época, mas mesmo assim o sofrimento interno ele é grande, porque você já sabia naquele momento que seu filho já não iria ser igual aquele menino que o senhor acabou de dizer, o esperado que a gente esperava que fosse. E por que nós estamos aqui com um representante, um integrante também do MOAB? O MOAB é o Movimento Orgulho Autista no Brasil. Daqui nós falamos que a Sandra, sua esposa, ela é a coordenadora municipal. Sim, ela é. E essa cor azul, pelo que me disseram, é porque é mais com meninos que acontece o autismo ou as meninas também apresentam esses sintomas? As meninas também apresentam, mas como se diz, uma porcentagem estatisticamente muito menos. Eu não tenho certeza agora da estatística, assim, de cabeça, mas é cerca de 70% masculino. Sobre esse mês de abril ser dedicado à conscientização dessa doença, dessas pessoas que têm essa doença, você acha importante mesmo que precisa melhorar mais ainda essa conscientização? Precisa, e também precisa que os pais também tenham essa conscientização. Há muitos pais de autistas, não estou falando de Barretos, mas estou falando do geral, que às vezes tem vergonha de sair com o filho. E não seria uma coisa, não quer expor. Consta que tem 70 milhões de autistas no mundo. É muito alto o índice, né? Então eu diria assim que, além disso, existe aquela coisa de proteção dos filhos. Não é errado, não é que falar, você está errado em não sair, não, mas ele tem que ser... Para evitar também preconceitos. Existe preconceito, não adianta falar que não tem, que a gente vai lidar com isso. Mas num nível, eu diria, mundial, existe uma falta de preparo, talvez, dos pais para lidar com isso. Então, por isso, evita um pouco, mas hoje as portas estão se abrindo graças a essa conscientização aí. Ótimo. Então, no próximo bloco, nós vamos ver que, de fato, essas mudanças acontecem nas famílias quando isso é percebido. E o Renato vai dar importantes esclarecimentos também a esse respeito, porque se trata até de uma experiência particular e familiar, né? Sim. Rápido o nosso intervalo, nós já voltamos. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Nós sabemos que, então, o nascimento de um bebê, ou mesmo alguns meses, ou até anos após a vida já dessa criança,
vão acontecer mudanças obrigatoriamente na vida familiar quando descobrir que a criança, o filho ou a filha tem alguma característica de autismo. Como é que os pais podem perceber e ficar... Existem exames preventivos? Então, a gente sabe que a gente chegou aí 2 vezes para os Estados Unidos, então lá é muito mais comum a incidência de autismo do que aqui. Vocês já foram 2 vezes lá? Fomos, nós fizemos campanha na cidade, fomos lá para buscar o método Sonwise, que é o método de pais para pais, que deu origem àquele filme Meu Filho, Meu Mundo, filme, né, com menininho e tal. E a gente foi lá buscar e fizemos aí o tratamento com o Luca no quarto de brincar em casa. Mas o que eu poderia dizer para os pais para detectar isso seria o seguinte, lá existem exames em famílias que já possuem crianças autistas. Se algum familiar, por exemplo, for ter outro filho, por exemplo, você é casado, teve um filho autista, sua mulher engravida de novo, eles começam desde a gravidez a tomar atitudes, dar orientações para que essa criança não faça o máximo para que não desenvolva autismo. Inclusive com dietas, a ingestão. Existe métodos para isso, então? Existe, lá eles fazem essa prevenção, porque já é comprovado que alimentação com glúten, muito leite, né? E os pais que não têm essas informações? Então, aí como que eles vão perceber? Geralmente essa criança ela vai se isolar. Ela vai começar a mostrar um isolamento, às vezes não gostar de contato. E não é logo depois do nascimento, pode acontecer depois. A maioria acontece depois. Ela começa a se isolar, a ter movimentos repetitivos, estereotipias, ou abanar a mão, ou ficar na ponta do pé, ou não olhar nos olhos. Problemas de audição também. Ele parece que né, mas não é. Ele ouve, mas ele não interage, a interação fica difícil. Quanto outras crianças estão junto, barulho, às vezes põe a mão no ouvido, que a parte sensorial também é muito forte neles, né? Então, esses sintomas já abrem os olhos para que você já corra atrás de especialistas para ver se tem algo de diferente mesmo ou é só da cabeça da pessoa, né? Mas geralmente nesse momento as mudanças na família vão ser... Sim, esses sinais não devem ser ignorados, né? A gente, primeira coisa, né? Se o pai perceber, pode não ser, mas pode ser. A mudança na família é muito grande, porque depois que você percebe, também existe famílias que se afastam. Familiares. Né? Parentes. Exatamente. Se afastam porque às vezes na casa não pode acontecer tudo que acontecia antigamente. Né? Mudam-se algumas coisas. Eu tenho exemplo meu, mas dieta, por exemplo. Então, dentro da minha casa, na época não entrava glúten, não entrava leite, não entrava doce. A alimentação tem que ser controlada também. Foi feito sobre exames alérgicos também. Foi detectado que ele tinha isso, então eu tive que tirar para melhorar a vida dele. Mas aí as famílias não aceitam muito, né? Existe o autismo moderado, um pouquinho mais, se percebe mais forte. Hoje em dia, e existe também um autismo severo. Não tem esses 3 tipos? Hoje em dia se fala em TEA, transtorno do espectro autista. Se colocou numa bola todo mundo. Antigamente era dividido entre autismo clássico, alto funcionamento e o Asperger. Mas dentro de cada uma dessas, do Asperger, alto funcionamento e do clássico, existem os graus, moderado, severo e leve. Severo, moderado e leve, aliás. Então, dentro desses próprios graus de autismo. Então, quando é muito leve, geralmente a linguagem existe, ela é aparente, quando é leve ele fala, tal. E ele pode ter sinais de isolamento, focado em uma coisa só. Isso é um sinal de um autismo leve. O moderado é um autismo que ele já tem outras comorbidades, ele pode ter também problemas intestinais, alergias cerebrais, de alimentos, esse tipo de coisa, metais pesados, essas coisas existem. E o severo seria aquela criança que tem nível extremamente comprometido, tanto verbal quanto social, pode ter autoagressão. É mais difícil a inclusão social também. Bem mais difícil. E aí, sim, procurar locais especializados para que deem uma condição melhor de vida para essa criança, e os pais em casa são a melhor ferramenta. Nós vamos conversar sobre isso, sobre os tratamentos que existem e essa inclusão social, inclusão escolar, que é muito importante para essas pessoas. Nós voltamos rapidamente.
Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Então, justamente, Renato, deve ter havido uma evolução na última década, sei lá, ou mais até, no tratamento dessas pessoas que apresentam essas deficiências desde a infância. E como é que tem sido a evolução? O que você sentiu que melhorou nos tratamentos, né, nas pesquisas médicas, laboratoriais? Ultimamente há um grande avanço vem acontecendo, porque o autismo ele virou assim não diria uma epidemia, mas a incidência está aumentando muito. Então está bastante. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 1 para cada 50 ou 60 pessoas. O Brasil também está se caminhando para isso. Mas as pesquisas se avançaram muito. O Alisson Mota, que é um brasileiro que trabalho nos Estados Unidos, pesquisa sobre isso, temos a ozonioterapia, hoje tem a parte genética, até o canabidiol está entrando em foco agora. Existem as terapias, né, ABA, TISH, Sunrise, Floor Time, que são terapias de interação, conforme o caso. E também acho que nem é o caso, acho que qual a criança se adapta melhor. Então, mas é conforme o caso. Existem terapias diferentes. O ABA é comportamental, o Sunrise que eu apliquei com ele é relacional. Então eu consegui, por isso que ele está na escola hoje, matriculado, está lá frequentando uma classe de 30 crianças. Porque ele aprendeu, ele consegue se relacionar. Mas eu trabalhei isso para fazer com que ele se relacionasse. Agora tem que conseguir fazer ele avançar mais. Esse avançar mais é difícil, então tantos profissionais preparados para lidar com o autista não verbal. Não é que o autismo verbal é mais fácil, mas as dificuldades são menores para os profissionais. E faz parte desse tratamento essa ressocialização da criança e inclusive inclusão escolar. Sim, a inclusão escolar. Existe facilidade, por exemplo, aqui na cidade para isso? A cidade de Barretos está abrindo muito leque para a inclusão de autismo. Mas sim, lógico, estamos caminhando, né? Ainda falta muito. Nós, a Secretaria da Educação, juntamente com a Maria Alice, né, que lá é supervisora lá. Que é o departamento dela. Isso, exatamente. Então a gente está caminhando, né? Mas claro, a gente tem que sempre buscar o melhor. A gente não pode dizer, não, estamos contentes, tá bom assim. Não, a gente tem que continuar. É difícil? Porque na verdade no Brasil o autismo, dessa parte de inclusão, ela é nova até no Brasil, se for ver pelos outros países, já que há muitos anos já tem essa política. Mas nós estamos caminhando a passos, não diria nem lentos, um passo razoável, estamos chegando lá. Você conhece outras crianças ou adolescentes que têm essas deficiências? E como que você sente a aceitação delas no ambiente escolar ou no ambiente social? Então, não sei, eu sei do caso do Luca que foi aceito, mas sei pessoas maiores, mais adultas que, apesar dos jovens, né, aceitarem, na hora que ele vai sair de casa, por exemplo, que ele liga para um amiguinho e fala, vamos comigo em tal lugar, essa pessoa não vai. Então, isso é uma forma de preconceito, não, como se diz, ali dentro da sala de aula, por exemplo, mas ele existe em outros patamares, não tem muitos amigos, não consegue, as pessoas procuram se afastar, melhor ter um amigo, vamos dizer assim, normal do que eu ter um amigo autista. Mas eu acho que é isso que nós temos que levar para essas pessoas, né? Porque o preconceito não existe só em raça, em gênero, ele existe também dentro das deficiências. Pessoas que têm deficiência. Também, e bastante, não é pouco não. Às vezes a gente acha que é pouco, mas não é. Eu já enfrentei alguns problemas, mas eu relevo porque... Às vezes a pessoa também age mesmo por preconceito e ignorância. Exatamente, às vezes por ignorância. Mas no próximo bloco nós vamos conversar, Renato, sobre os tratamentos então possíveis aqui na cidade.
sobre essa inclusão, né? Aqui tem a AMA, tem mais alguma? Né? A gente vai conversar sobre isso, como que os pais podem procurar ajuda ou apoio se tiverem esse problema, e as leis também que existem para, né, benefício dessas pessoas, que com certeza deve existir. Nós voltamos rapidamente, o intervalo é já. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Essa conscientização sobre a questão do autismo, como o professor Renato aqui está nos esclarecendo, e também que inclusive estão aumentando, né, as ocorrências desse tipo de doença, os pais precisam procurar ajuda, apoio o quanto antes, assim que perceberem. Quais são os aconselhamentos que vocês dão para que, quando os pais perceberem isso em seus filhos e suas crianças, o que eles devem fazer? Olha, a primeira coisa, por exemplo, nós temos na cidade a AMA, né? Lá tem, para quem não tem a condição, por exemplo, de pagar terapeutas, fonoaudiólogos, TOs, né? A AMA presta atendimento em Barretos para autistas. Mas geralmente a gente aconselha a intervenção mais rápida possível. Então, se laudou com 1 ano e meio, já começa a intervenção, tanto com fono, como eu disse, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e outros, psiquiatra infantil e depois de adulto psiquiatra também, tem que continuar o tratamento. E naqueles casos mais leves, como nós comentamos, né? Existe uma evolução muito satisfatória. Sim, muito. Se iniciando desde o começo, a chance é muito maior, né? Da inserção dele na sociedade, da inclusão social. E temos leis, né, que amparam essa inclusão. Que lei que é essa? Quais são esses benefícios que essas pessoas podem obter? Nós temos a lei berenispiana, que ela é uma lei federal que já foi instituída. Então, ela lá dentro daquelas leis já tem direito a várias coisas, vamos dizer assim, vários benefícios. Essas crianças são deficientes, e por serem deficientes a gente tem que entrar com advogados, alguma coisa para tentar aquela verba federal chamada LOAS, né? Essas crianças, só que existem algumas regras para esse LOAS, tal, então a gente tem que realmente entrar na justiça, brigar muito para que consiga isso, é um benefício que ele tem. Quais são alguns exemplos de benefícios? Eu acho que o maior benefício lá seria o benefício financeiro, né? Seria um salário mínimo para ele por mês para ajudar a pagar as terapias, ajudar na alimentação, se for o caso de exames que comprovaram alergia alimentar, a gente tem que fazer esses exames de alergia alimentar e outras alergias. A alergia alimentar, no caso, não seria aquela alergia cutânea, é alergia cerebral ao alimento. Então você não percebe aqui, você percebe em comportamentos depois que ele come algo, ou ele ingere algo, ele muda o comportamento, muda atitudes. Então isso é uma coisa que a lei garante, esse benefício que pode. Tem aquela lei também que permite que a família tenha um veículo com isenção de impostos também? Existe, sim. E isso vai ajudar isso bastante. Entra na deficiência também. A lei berenispiana aborda isso. Ele também é beneficiado por isso. O autista é hoje considerado deficiência mesmo, tanto que ele tem um CID, né? Então, ele é considerado uma doença. Importante, então, esses esclarecimentos que o professor Renato nos trouxe. E fica aqui, então, a sua mensagem final a respeito desse mês azul, que é para a conscientização dessa doença, né? Que é lamentável que venha a acontecer, mas acontece, né? Sim. Então, eu diria que a gente tem o mês de abril, então vamos aproveitar, né, para a gente divulgar o máximo possível sobre a conscientização dessas crianças que necessitam, porque muitas não são verbais e a única voz que elas têm somos nós, os pais. Então nós devemos sempre nos pronunciar por elas. E que não fique só em abril, né?
Que a gente não pare, que a gente continue, porque eu acho que todo mês ele não vai deixar de ser autista, ele não vai ser autista só em abril. Ele tem autismo, né? Então a gente tem que trabalhar as pessoas, trabalhar essa conscientização dentro de escolas, clubes, porque ele não pode ser privado de nada, né? A gente tem que dar para essas crianças o máximo que a gente puder para que elas tenham essa inserção social de maneira adequada. Tem esse direito, vamos dizer assim, né? O direito que ela tem que se valer esse direito, né? Que ela já tem pela lei. O programa Fé e Cidadania, inclusive, tem esse objetivo, de trabalhar sempre contra esses tipos de preconceitos, porque são pessoas e merecem todo o respeito. Nós ficamos por aqui, em breve, mais entrevistas com assuntos de interesse para a sociedade. Até mais.